Paz, irmãos, parte de número 19 do livro de Esther, amém? Voltando aqui para o livro de Esther, capítulo 6, hoje a gente vai falar da derrota de Haman, certo? Ou melhor, da sua... não é bem derrota ainda, né? Mas é um ponto ali que ele vai ser envergonhado. Esther, capítulo 6, vamos lá. Do 1 a seguir. Naquela mesma noite, fugiu do rei o sono. Então ele mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado Bigdan e Teres, dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado tirar a vida do rei. E o rei perguntou: que honra de dignidade foi concedida a Mordecai por isso? Respondeu os moços ao rei, que serviam: coisa nenhuma se fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Ora, responderam: Haman acaba de entrar no pátio exterior do palácio real para falar com o rei, a fim de que se enforcasse Mordecai na forca que ele tinha preparado. Olha aí. E os servos do rei lhes responderam: eis que Haman está esperando no pátio. E disse o rei que ele entrasse. Haman, pois, entrou. Perguntou-lhe o rei: que se fará o homem a quem o rei se agrada de honrar? Então Haman disse consigo mesmo: a quem será agradaria o rei honrar mais do que a mim? Com certeza é de mim que ele está falando. Verso 7. Pelo que disse Haman ao rei: para o homem a quem o rei quer honrar, sejam trazidos trajes reais, vestes reais, que o rei tenha usado, e o cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se nele na cabeça uma coroa real. Verso 9. Sejam entregues as vestes, os trajes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam deles aquele ao homem a quem o rei se agrada honrar. E façam-no andar montado pela praça da cidade, e proclamem diante dele: assim faz o homem a quem o senhor rei, o rei, se agrada a honrar. Até aqui tá bom. Então, nesse contexto histórico e real da época, né, o rei Assuero não conseguiu dormir durante a noite. Rei Xerxes, Assuero, rei Xerxes, não conseguiu dormir. E perturbado o sono, ele pediu para que lessem para ele as crônicas, né? Já fez uma referência lá para os reis, lá para as crônicas. E começaram a ler, e achou ali escrito que Mordecai havia livrado ele, né, de morte. Tinha conseguido livrar ele de morte, né, através dos escritos lá, né? E foi: se esse cara salvou minha vida, o que foi feito a ele de bondade? Ah, não foi feito nada. Certo. E quem está lá fora? Ah, lá fora está Haman. Ele quer falar contigo. Ele fez uma forca para enforcar Mordecai e quer falar contigo. Na hora o rei já ganhou a fita. Opa! Então o rei foi e falou para ele: olha, o que você faria se você estivesse no meu lugar para honrar uma pessoa que te agradou muito, que te ajuda, que é teu braço direito? O que você faria para honrar essa pessoa? Haman já bateu no peito. Ah, certeza que é eu que está falando. Troca as vestes dele, uma coroa real, cavalo do príncipe, etc, etc. Faz ele passear na rua com honraria, com gritos de honra e tal, beleza, uma marcha. Mas não foi isso que aconteceu, né? Se você continuar lendo a história, você vai ver que deu ruim para ele. Ele teve que passear com o Mordecai na praça, né? Passou vergonha, voltou para casa frustrado, né? Decepcionado, porque, né? Mas vamos levar para o lado espiritual. O que o Senhor Deus quer trazer para nós de revelação com relação a esse tempo histórico aqui de Haman e Xerxes, né? Que para mim, né, tá figurado aqui de besta, e Xerxes como Deus, né? Mordecai como Cristo, Esther como casa de Israel, Rainha Vasti como casa de Judá, ok? E tem outros personagens, né, que não dá para falar agora, não precisa, né? Vamos lá para o profeta Zacarias. Zacarias, para a gente falar aqui o que... Zacarias capítulo 3.
Zacarias capítulo 3 diz assim: Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás, Ramã, a besta, estava à sua direita, para lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: Que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. Verso 4. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos. Falou das festas. Também disse eu: Ponham-lhe sobre a cabeça uma mitra limpa. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça uma mitra limpa, e vestiram-no. E o anjo do Senhor estava ali em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa. Minha casa. Interessante. E também julgarás, guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de visões, homens de presságios. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Até aqui tá bom. Até aqui já tá bom. Então tá o personagem aqui, sumo sacerdote Josué, o grande sumo sacerdote, figura de Cristo. Né? Dali a pouco começa a falar de Zorobabel também. Né? São todos homens que são descendentes de Salomão e Davi, né? Que vieram depois deles, na linhagem deles. Né? Deus vem trazendo umas profecias que o meu servo Davi, né? Um trono, aliás, depois de Davi, aliás, o próprio Davi, né? Vai ter um trono para sempre, né? Para sempre diante de mim. Né? Então o cetro jamais se apartará da casa de Davi. Então vem vindo esses homens, né? Figura de Cristo. Mas para Josué, sumo sacerdote, está dizendo: olha, suas vestes estão sujas, Josué. Tira essas vestes sujas e coloque um traje real, uma veste de linho fino, né? De sumo sacerdote. Para fazer, você vai ver que um pouquinho mais para frente da leitura aqui, eu não li aqui, mas depois você leia, que vai falar da expiação de pecado, né? Que esse sumo sacerdote vai fazer expiação de pecado num só dia. Num só dia ele vai tirar todo o pecado da terra, inclusive, né? Então essas vestes que é tirada desse sumo sacerdote Josué, tipifica o nosso pecado, né? O pecado da casa de Israel todinho, né? Então quando ele tira as vestes sujas, o Senhor Deus está mostrando que ele está tirando todo o pecado da terra, né? Da casa de Israel e de toda a terra. Um outro ponto interessante é que Arão, quando ele ia entrar no Santo do Santo para fazer a expiação de pecados, na época, no dia da expiação, ele tirava suas vestimentas, né, cotidianas, né, uma vestimenta normal que ele usava, e se colocava, né, ele se purificava, tinha todo lá o ritual, toda a preparação. Colocava uma vestimenta de linho fino, ok? Uma vestimenta de linho fino para entrar e fazer a expiação do pecado, né? Assim como está fazendo aqui Josué, figura de Cristo. Mas um pouquinho antes a gente viu também que tá o anjo e tá Satanás ali do lado. Satanás está querendo entrar na história, né? Querendo edificar, querendo fazer expiação de pecado, fazer isso, fazer aquilo outro, assim como Ramã tentou lá com Mordecai, né? Agora aqui já apareceu outro cidadão aqui, né? A melhor, Ramã está aqui nessa situação querendo aparecer ali, né? Mas o anjo repreende, ele fica para trás de mim, o Senhor te repreenda, anjo, Satanás, né? Ou seja, ele foi humilhado novamente, porque ele queria edificar. E o texto vai continuar dizendo que quando esse renovo aqui, por exemplo, ele mesmo edificará a minha casa, né? O Senhor Deus falando, né? Qual casa? A casa de Israel, né? Na verdade, a casa de Deus é Cristo, né? Nós somos o corpo. Mas então ele mesmo vai edificar essa casa, né? Então, Ramã, Satanás queria edificar, certo? Mas aí então essa figura aqui, ele está sendo humilhado de novo, né? Assim, espiritualmente, e no futuro vai ser de novo, né? Mas o Senhor Deus está mostrando a humilhação dele, né? Novamente, nesse sentido. Outro ponto interessante é que aqui está falando da edificação da casa, né? Do templo, certo? Esse templo que nós estamos sendo edificado vai ser finalizado somente lá no Apocalipse, né? Na época do Apocalipse.
este templo, essa edificação, tudo isso que está sendo profetizado aqui em figuras, né, em trajes, em homens, né? Mas um outro ponto que eu queria que vocês atentassem, que vai trazer revelação, lembra que no início do estudo de Esther, eu disse que quando o povo foi exilado por 70 anos pelo rei Nabucodonosor lá na Babilônia, Mordecai foi levado junto, cativo, junto com eles, e essa figura de Mordecai junto, quer para onde for o povo, ele está junto, isso traz muita revelação para a gente, né? Então agora o povo saiu dos 70 anos de cativeiro, né, nesse período aqui, certo? Já saíram, já estão se preparando para fazer a edificação física, terrena, percebe? Na época deles, para profetizar para o nosso futuro. Então nessa edificação física e terrena, eu vou ler um texto com você, só para você ver que interessante. Lá em Esdras, profeta Esdras. Deixa eu pegar aqui. Esdras, capítulo 2, verso 2. Aqui está a lista dos cabeças, né, de quem foi, né, nomeado para ficar como líder, como chefe para essa tal edificação dessa casa física. Olha só que interessante. Os nomes, presta atenção. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Realias, Mordecai, Bilzan, Misbar, Bivigai, Ruem e Baná, e o número dos homens do povo de Israel. Mas percebe que Mordecai foi junto com os chefes para fazer essa edificação? Já está entendendo, né? Se Mordecai foi junto para fazer uma edificação física e terrena, cuja essa edificação física e terrena apontava para o nosso futuro, que nós estamos sendo edificados através, né, de Mordecai, compreende? O que o Senhor Deus está trazendo para a gente de entendimento? Com qual texto que eu ia colocar aqui? Tem mais um texto aqui, mas o tempo do vídeo já está grandinho. Eu vou fechar essa parte. Vou fechar porque o tempo já está grande. Eu não gosto muito quando o vídeo fica grande, né? Irmãos, então eu vou finalizar essa parte aqui. Deus abençoe vocês. E eu volto então com a próxima parte para a gente falar mais um pouco, né, dessa figura que já agora que Mordecai foi humilhado. Haamã foi humilhado mais uma vez, né, na história, certo? Deus mostrando ali, em figuras, é claro, em contextos históricos, né, para nos mostrar a revelação do futuro. Mas ele foi envergonhado de novo. E eu volto agora para falar agora, na verdade, do capítulo 7 de Esther, onde vai aparecer as expressões que o rei Xerxes vai descer do palácio, né, na hora do banquete do vinho, ele vai descer para o jardim. Você sabe o que significa isso, né? Ou seja, é a segunda vinda de Cristo para a terra, né? É nesse ponto que eu vou entrar agora na parte de número 20. Amém? Deus abençoe e até a próxima parte então.